Esse mundo espiritual, para a gente ter esse entendimento que as pessoas não têm. A gente se apega muito nesse nosso mundo natural. Fazendo uma alegoria com vocês aqui. Imagina que eu vou pegar esse copo aqui, ó. Tô com um copo d'água aqui, ó. Imagina esse copo aqui, cheio de água, né? Esse copo cheio de água, ele corresponde à água que está aqui dentro desse copo, o nosso mundo natural, que a gente vive. E qual é a dimensão do mundo espiritual? Imagina que é toda a minha cidade que eu vivo. Essa é a diferença. Então, o mundo espiritual, ele é muito, mas muito maior do que o natural. E quando a gente tem essa visão amplificada, a gente fala, mas e aí? Qual mundo que eu vivo? Em qual mundo eu estou? Será que eu presto atenção no mundo espiritual, o que acontece no mundo espiritual? Ou eu só fico focada no meu mundo natural, no meu mundinho? E a maioria das pessoas fica só focada no mundo natural. A gente só fica olhando as coisas que acontecem ao nosso redor. E a gente não tem olhos para imaginar e para pensar, porque a gente não foi criado assim. Nós não fomos ensinados assim. Então é isso que eu vou trazer aqui hoje, esse tema, para a gente ter a noção de quanto é grande esse mundo espiritual e o que acontece nesse mundo espiritual. Eu já dei o exemplo do copo, né? Eu queria ler Salmos, um versículo aqui de Salmos para você. Salmos 37, 25. Eu vou falar de alguns versículos, porque tudo que eu falo aqui, nosso tema aqui da live é saúde emocional à luz da palavra. Então, sempre que eu for falar alguma coisa, a gente vai falar na Bíblia, mostrar na Bíblia o porquê que eu estou falando isso, tá? Então, lá em Salmos 37, 25, fala assim: eu fui moço e agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Então esse versículo aqui, ele fala que a pessoa foi moça, agora é velho, porém jamais viu uma pessoa justa mendigar o pão. Jamais viu uma pessoa justa passar necessidade. Então os justos têm uma promessa, né? Quem é justo, quem é bom, tem uma promessa de Deus, que é longanimidade, bondade, que é vida em abundância, aliás, vida em abundância, paz. E aí depois ele fala assim: nem sua descendência a mendigar o pão. O que isso traz para nós, esse versículo? Ele traz que o entendimento, aí nós temos que ter olhos de discernimento espiritual. Se ele está falando aqui que ele nunca viu um justo desamparado, ele também nunca viu a descendência desse justo mendigar o pão. Então passa a gente a entender que existe algo que os filhos herdam dos pais, não? Os filhos herdam. Assim como um filho herda uma herança do pai, né? Mesmo às vezes o filho não fazendo nada, a gente vê tantas histórias aí que o pai trabalha, se mata em trabalhar, e aí deixa tudo para os filhos vão lá e torram tudo, porque talvez não deram valor, né? Não viram o pai, quanto o pai trabalhou. A gente vê muitas essas histórias, né? Também o contrário, filhos que herdam e ainda continuam dando continuidade na herança e ganhando mais dinheiro. Então a herança que os pais nos deixam é fato. A gente vê na parte da saúde também, né? Às vezes as heranças genéticas que a gente recebe, por exemplo, pessoas que têm casos de câncer na família, muitas vezes, né, os filhos, os netos, eles podem desenvolver câncer, porque tem sempre o médico, você vai no médico e pergunta, né, para você, tem na família casos de câncer? Tem na família casos de problemas de coração? Não é assim? Não é assim? Então, essa questão da herança, ela é vista no mundo natural também. Só que também ela é vista no mundo sobrenatural, no mundo espiritual. Quando eu falar sobrenatural, é espiritual, tá? Só para vocês entenderem. Então, a gente também tem heranças espirituais. Assim como a gente tem heranças genéticas, a gente tem herança de dinheiro, né, que a gente herda. Às vezes a gente herda dívida, né? Não dinheiro, dívida, às vezes, dos pais. Mas a gente herda. Então esse versículo deixa bem claro isso, que nós nós temos descendências. Nós temos descendências. Então eu vim, né, de uma descendência. Às vezes aí as pessoas perguntam, qual a sua descendência? Você é italiana, você é espanhola, né? Tem tudo isso. Então a gente precisa entender isso. Nós temos descendências. E no mundo espiritual, a gente também herda.
coisas espirituais à nossa descendência. Então Deus, ele é um Deus de gerações. Deus é um Deus de descendências. E o que acontece aqui? Aqui que agora o caldo começa a entornar, que a gente precisa ter esse entendimento, que isso vai assim, abrir muita coisa para você. Como Deus é um Deus de gerações, um Deus de descendência, ele visita as iniquidades dos pais nos filhos. Ele visita, vou falar de novo, ele visita a iniquidade dos pais nos filhos, até terceira e quarta geração. Sua cabeça deu um nó agora. O que quer dizer isso? Como Deus é um Deus de gerações, até quando você lê a palavra, você vê muitas das gerações. Davi veio de uma geração, Jesus veio de uma linhagem, é uma geração. Jesus veio da linhagem de Davi. Então sempre Deus está falando sobre gerações. E aqui a gente tem que ter entendimento que nós também herdamos. O que é iniquidade? O que é iniquidade? Iniquidade são pecados. Iniquidade é uma raiz da iniquidade, pecado. E Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até terceira e quarta geração. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós podemos herdar pecados dos nossos pais? Sim. Se não foram cancelados, se não foram confessados, a gente pode herdar. É isso que está falando aqui. E onde isso está escrito na Bíblia? É só a gente ir para os 10 mandamentos. Quem sabe os 10 mandamentos decora aqui, né? Quem frequentou estudo bíblico sabe. Lá nos 10 mandamentos, a gente tem todos os pecados que a gente tem que obedecer. Não matar, não roubar, não desonrar pai e mãe. Qual mais? Não cobiçar as coisas alheias, a mulher do próximo, né? Então tudo isso é pecado. Só que infelizmente as pessoas esquecem disso, né? E pecados cometidos, qualquer pecado, né? Não tem pecado maior nem menor. Qualquer pecado, se não confessado e se não pedido perdão a Deus, porque Jesus veio para perdoar os nossos pecados. Glória a Deus por isso. Amém, Jesus. Morreu na cruz por nós, para cancelar nossos pecados lá de Adão e Eva. Mas esse pecado que Jesus veio cancelar na cruz, você parou de pecar depois que Jesus morreu na cruz? Não, a gente continua pecando. Só que Jesus veio para quê? Para que a gente perdoasse os nossos pecados cometidos. Mas ele perdoa a partir de que momento? Quando pedimos perdão. Porque se a gente peca e não pede perdão e não se arrepende verdadeiramente, Jesus tem como nos perdoar? Como cancelar esse pecado? Não, até que a palavra fala. Vou ler aqui para vocês onde a palavra fala sobre isso. Tudo que eu vou falar aqui, vou falar na palavra, né? Então, nós precisamos ter o arrependimento. Mas eu queria falar antes que existe uma realidade nas famílias que é uma repetição de pecados e problemas que acontecem, que é de uma consequência geracional, que muitas vezes são inexplicáveis. E isso me chamou muita atenção porque eu sofri uma consequência, eu creio que foi uma consequência de algum pecado que aconteceu nas minhas gerações. Por quê? Porque eu tive um irmão, há mais de 30 anos atrás, ele morreu asfixiado no soja, ele tinha 13 anos, eu tinha 17, então já faz algum tempo. E é algo assim que eu nunca me conformei. Eu sempre perguntava para Deus: Senhor, por que uma morte tão estúpida? Uma criança, 13 anos, estava entrando na adolescência, né, um pré-adolescente, né, a gente tinha uma vida normal. Claro, toda família tem seus problemas, mas eu nunca entendi a morte do meu irmão ser tão trágica como foi, porque morrer asfixiado no soja é uma das mortes mais terríveis que tem, né? Ele afundou, ele caiu numa moega de soja. Quem conhece silos de soja aqui vai saber. Ninguém sabe o motivo que ele entrou lá. Ele entrou, afundou, estava cheio de soja e ele foi afundando. E o soja foi cobrindo ele, e claro, o soja, né, o peso daquilo, ele morreu asfixiado, não conseguia mais respirar. Quando retiraram ele de lá, depois que descobriram que ele estava lá, meus pais demoraram para descobrir que ele estava lá, ele sumiu. E nessa época eu não morava lá, eu morava em São Paulo já, estudando fora, então graças a Deus eu não tive esse contato, né? Então isso me poupou um pouco nas emoções, mas foi muito, muito trágico. E o que aconteceu? Quando tiraram ele de lá, os médicos não conseguiam nem passar os caninhos para puxar a respiração, porque ele tinha engolido muito soja. E eu nunca me conformei com essa morte do meu irmão dessa maneira. Sempre perguntava para o meu pai: Pai, o que aconteceu, Senhor?
por que o Senhor tirou o meu único irmão dessa maneira? E hoje eu entendo. Hoje eu entendo. Porque, e assim, depois de estudar muito, a gente vê muitas repetições de coisas nas famílias que acontecem e sem explicação. Morte de crianças prematuras, né, com tenra idade, doenças gravíssimas que se repetem nas famílias. Que mais? Casamentos desfeitos, né, nas famílias, de geração por geração, os casamentos se destroem, não são duradouros. Você começa assim, eu tô jogando aí para vocês começar a pensar assim sobre isso, sabe? Começar a falar, pois é verdade, né? Minha família sempre tem uma morte de um filho, sempre tem algo, uma doença grave. Então, enfermidades, suicídios. Isso será que vem de Deus? E a gente acha que tudo é a permissão de Deus, né? A gente fala, não, é porque Deus quis assim. Porque Deus quis assim. Será que Deus quer isso? Será que Deus quer matar uma criança de 13 anos asfixiada no soja? Será que Deus quer que aquele jovem se suicide? Será? Então tudo isso a gente precisa começar a pensar. Porque tudo a gente culpa a Deus. Mas Deus não é culpado das tragédias. Porque Deus é amor, Deus é bondade, Deus é paz, Deus é longanimidade, Deus quer só que é bom para nós. Ele não quer essas tragédias. Não é? Então para pensar. Quando Jó foi o livro mais antigo escrito da Bíblia, antes de Gênesis. E Jó, ele era um homem muito rico. Quem já leu o livro de Jó, eu recomendo você ler. Ele foi um homem muito rico, tinha muitos bens, muitas posses, muitos filhos. E em um determinado tempo, o diabo pediu para Deus permissão para tirar tudo de Jó, para testar Jó, ver se ele ainda ia honrar a Deus, seguir a Deus, temer a Deus. E Deus permitiu que o diabo atentasse Jó. E o diabo fez isso, tirou tudo, matou os filhos, tirou tudo de Jó, até chagas, né? Fala chagas, doenças no corpo. Ele estava morto-vivo, quase morreu. Ele foi às últimas consequências. E nem assim ele abandonou o nosso Deus. Ele manteve a fé até o final. E por que Deus deixou escrever esse livro de Jó? Para mostrar para nós que existe algo no mundo espiritual que sim, que pode afetar a gente. Acho que o livro de Jó foi para isso, para nós entendermos que no mundo espiritual tem... Quem está no mundo espiritual? Nós vamos falar sobre isso aqui. Os anjos e os demônios. Os demônios estão no mundo espiritual. Porque você vê demônio andando na rua? Não. Você vê os anjos andando na rua? Não, mas a gente sabe que eles existem. E eles estão no mundo espiritual, que é muito maior que o nosso natural. Então a gente precisa ter esse entendimento, né? Que o diabo, ele está... O diabo, né? Os demônios, né? Que é uma legião. Eles estão aí no mundo sobrenatural, no espiritual. E eles agem na nossa vida. E aqui eu vou falar para você como eles agem. Mas antes disso, eu quero falar sobre que nós somos compostos por três partes, que é corpo, alma e espírito. Isso tem que estar na ponta da língua. Nós somos 3 partes: corpo físico, nossa carcaça, nossa alma. O que a nossa alma é? Nossa alma é a nossa psique, a nossa mente, nossa inteligência, as nossas emoções, é nosso aprendizado, é tudo que está aqui dentro dessa caixa preta aqui eu sempre dou esse exemplo, nosso HD, tá tudo aqui. Isso é a nossa alma. Ela é um corpo invisível. Então a gente vê a inteligência, a gente vê as emoções, a gente vê os sentimentos, a gente vê as vontades, as decisões que a gente tem. Não vê. Ou você vê, é na alma que nós temos as vontades, as decisões, os pensamentos, é tudo na alma. Aqui dentro dessa cachola aqui. Você vê isso. Se você não vê, você tem o entendimento de que é um mundo sobrenatural que você não vê. Aí às vezes eu pergunto para algum psicólogo que é ateu, que não acredita, né? Eu falei, mas é engraçado, você acredita no psique, né? Que você não vê, e não acredita no espírito, né? Que você também não vê, no mundo espiritual.
porque Deus é espírito. Então a gente não vê a nossa alma, ela é um corpo invisível. Então ela é o quê? Ela está no sobrenatural, não é? E o nosso espírito? Que nós somos corpo, alma e espírito. O nosso espírito também a gente não vê, porque ele é um corpo, está num mundo também sobrenatural, está no espiritual. Então, tanto a alma como o espírito, a gente não enxerga, mas eles existem. Eles existem. Você pode ser muito inteligente, ter estudado a vida inteira. Tá tudo aí dentro da sua cabeça. Você pode ser o expert em muitas coisas. Mas se você tirar um pedacinho do seu cérebro, um pedacinho assim, para ver se você encontra tudo o que você sabe, você só vai ver células. Você não vai ver todo o seu conhecimento que você adquiriu a vida inteira, não é? Então, o que acontece? O nosso espírito, que nós somos espírito, quando nós fomos criados por Deus, Deus colocou em nós o espírito. E isso aí é uma outra coisa que eu nem vou entrar muito em detalhes, porque quando Adão e Eva pecaram, nosso espírito morreu. É uma outra história, mas assim, vou resumir. Quando você recebe Jesus na sua vida, Deus te dá um espírito, que é o Espírito Santo, que você carrega dentro de você. E esse espírito é que se conecta com Deus, porque a alma não tem como se conectar. A gente se conecta, se abastece em Deus, nosso espírito. E o nosso espírito, ele tem que dominar a nossa alma. É assim que funciona. Só que muita gente aí é dominado pela alma, né? A alma que domina ela, que são os desejos da carne. Porque a nossa alma, ela não quer saber que você ande no espírito, ela não quer. Ela quer que você goste das coisas do mundo. Ela é mundana. Ela tem os desejos da carne. E lá em Gálatas 5 fala quais são os desejos da carne. Então a alma, ela quer ter vida própria. E ela peca. A palavra diz que toda alma que pecar morrerá. Então como que nós devemos viver? Pela alma ou pelo espírito? Pelo espírito. A palavra diz, em Romanos 8, viver pelo espírito. Isso que Deus nos criou porque nós somos espíritos, temos que estar conectados com Ele, pelo espírito, ok? E como que a gente vive pelo espírito? Estando em intimidade com o Pai, se alimentando com as coisas espirituais, com a palavra, em oração, intimidade com Deus, as disciplinas espirituais, para nós andarmos no Espírito. Porque aí o Espírito Santo que vai agir por nós, porque a nossa natureza humana é pecaminosa, a gente não consegue nada por nós. A gente não consegue perdoar, a gente não consegue amar, a gente não consegue não pecar por nós, não, porque nós somos pecadores, já nascemos pecadores. Mas quando a gente anda no Espírito, o Espírito Santo que vai fazer pela gente, aí a gente consegue. E qual que é o nosso foco? Sermos santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. O nosso espírito, quando nós morrermos, vai voltar para Deus. Por quê? Porque nós temos uma origem e um destino, né? Então nós temos uma origem em Deus, um espírito. Quando nós morrermos, o espírito volta para Deus, que é o nosso destino. Agora, se você morrer em pecado, você não volta mais para Deus. Você tá fora da vida eterna. Então, por isso que eu falo que todo dia buscar a santidade, buscar estar na presença. Você nunca sabe o dia que você vai partir daqui. E o nosso corpo, quando morre, volta pro pó. E foi dele que foi feito, né? Então, lá em 1 Coríntios 2,14, deixa eu ler aqui para você bem rapidinho. 1 Coríntios 2,14, fala assim, ó. Mas o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Nós não compreendemos as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parece loucura. Loucura, será que existe um mundo espiritual? Será que existe o Espírito? Será que o diabo existe? Né? E não pode entendê-la, e também discernem espiritualmente. Então, o mundo natural, a gente acha que é loucura, a gente não consegue discernir o que é espiritual, não consegue entender esse mundo espiritual. Porém, o espiritual discerne bem todas as coisas, mas ele por ninguém é discernido. Então aqui em 1 Coríntios 2,14 está falando como é difícil as pessoas entenderem isso. Então é preciso você começar a prestar atenção, porque na época de Jesus, quando Jesus veio se proclamando Messias, muitos não aceitaram ele, porque eles não discerniram
o mundo espiritual. Eles acharam que Jesus era um impostor. Tanto é que queriam matar ele, né? Até que mataram. Mas logo que ele começou a pregar, que ele trouxe, falando lá um dia na sinagoga, que ele falou que ele era o Messias, muitos não acreditaram, queriam jogar ele do lado do despenhadeiro. Então, isso é muito sério, a gente precisa começar a abrir os olhos para esse mundo espiritual. Então, eu só posso discernir as coisas espirituais não pelo conhecimento que eu adquiro, que está na alma, não pelo que eu estudo, não pelo que eu aprendo, não, mas pelo discernimento espiritual. E para isso eu preciso viver no Espírito. Eu preciso viver no Espírito. Quando você começa a viver mais do Espírito, ter mais relacionamento com Deus, se aproximar, ter intimidade mais com Deus, você começa a ter esse discernimento espiritual. Meu Deus, é isso que eu estou vivendo. Eu estou tendo esse discernimento espiritual, mas é um processo. Você precisa buscar isso, senão você só fica vendo esse mundo natural. E esse mundo natural é tão pequeno, tudo acontece no espiritual. Então nós temos que ter uma visão espiritual amplificada, muito amplificada. Nós somos espíritos de Deus, nós somos espíritos e que andamos no Espírito. Então, tudo bem até aqui, né? Então, sem discernimento, como diz a palavra aqui, nós não vamos ter essa visão espiritual. Nós precisamos discernir. E aí eu pergunto para você, a nossa luta não é contra a carne. Nossa luta aqui nessa terra não é contra a carne. É contra quem? A nossa luta é espiritual, é no mundo espiritual. Muitas pessoas ficam aqui batendo cabeça, mas, gente, existe um mundo espiritual muito maior, que acontece coisas ali e que emperra a nossa vida e que atrapalha a nossa vida e que traz um monte de coisas ruins para nós. Está tudo no mundo espiritual. E aí eu vou mais um pouquinho, quando eu comecei lá falando para vocês das heranças espirituais, né? As heranças espirituais ou as maldições hereditárias, tá? O que quer dizer isso? Elas são regidas através dos princípios espirituais. Eu quero chegar no pecado. Por quê? Porque quando, até onde a gente vai ler em Atos 3,19, se nós somos seres espirituais, e quando cometemos pecados, que nós cometemos pecados, né? Quem aqui nunca cometeu pecado? A gente já nasce, né, com o pecado de Adão e Eva, mas Jesus veio para nos resgatar, para nos salvar, morreu na cruz, e glória a Deus, nós através de Jesus podemos redimir nossos pecados. Então, quando nós pecamos, nós precisamos fazer o quê? Pedir perdão, e Jesus veio para isso. E Jesus nos perdoa. Fala lá em Atos, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Então, a palavra fala para nós nos arrepender, pedir perdão e nos arrepender. Todos os dias nós precisamos pedir perdão dos nossos pecados. Então, Jesus veio para isso, para nos livrar desse peso do pecado, não é? Graças a Deus, glória a Deus. Porém, arrependei-vos. E quando a pessoa peca e não se arrepende? E quando a pessoa peca e não pede perdão? A pessoa vai ser salva? Será que a pessoa vai ser salva? Porque tem um contratempo aí, tem um negócio aí. Porque a pessoa que está na vida, está no mundo, está pecando, e ela não se arrepender, para ela se arrepender e pedir perdão, ela tem que aceitar Jesus. Porque aceitar Jesus é uma coisa, é ser salvo. Quando você aceita Jesus, você está salvo, vida eterna. Agora, tudo que você pecou, você também vai passar pelo julgamento, né? Porque todos os pecados, a gente vai ainda ser julgado pelo que a gente fez. Agora, tem pessoas que não pedem perdão dos pecados, que vivem uma vida pecando e tá tudo bem. Eu sou filha de Deus mesmo, tá tudo certo. Não, não é assim. O que acontece quando a gente peca no mundo espiritual? O que acontece? Se nós estamos vivendo uma vida em santidade, se nós estamos buscando a intimidade com Deus, se nós estamos vivendo uma vida no Espírito, assim como fala lá em Romanos 8, né, que Paulo fala que nós temos que viver uma vida no Espírito e não na carne, nós abrimos o quê? Portas, nós abrimos brechas na nossa vida. Então é assim, ó como que é. Imagina você na sua casa, o mundo espiritual, agora eu estou falando do mundo espiritual, tá? Era aí que eu queria chegar.
Nós temos que começar a abrir essa mente para o mundo espiritual, gente. Não só nesse mundinho que a gente vive aqui. Existe coisa acontecendo no mundo espiritual aqui todo momento. É esse mundo que a gente precisa estar entendendo. Sofremos as consequências, exatamente. Abrimos portas para o diabo entrar, exatamente. Então imagine aqui, ó. Você tá dentro da sua casa, tá andando com Deus, tá em intimidade, tá em santidade, ok? E aí o que acontece quando a gente tá no espírito, andando no espírito? Que é o que Deus nos fala. Existem anjos acampados ao nosso redor. Isso está na palavra. Existe anjo acampado ao nosso redor. Nós temos vários anjos protegendo do mal, de tudo. Nós temos sempre anjos. Só que a palavra também diz que ao derredor existe os demônios, existe o diabo ali andando ao nosso derredor, rugindo, feito leão. Para quê? Para nos devorar. Isso é fato. Isso é todo mundo espiritual. Então o diabo, ele tá ali, ó. Tá ali. Então imagina você dentro de uma casa, os anjos aqui dentro da minha casa, só que lá na varanda, quem mora em apartamento, no hall, né? O diabo, os demônios estão ali esperando uma brecha, uma porta aberta, uma janela aberta para eles entrarem. É assim que funciona o mundo espiritual. É assim que funciona. Como que abre essa porta? Como que a gente abre essa porta ou essa janela? Que uns falam brechas, outras janelas, outras portas. Como que a gente abre? Através do quê? De uma senha? Do pecado, gente. Quando nós pecamos, a gente dá legalidade para o mundo, pro diabo, pros demônios, para tudo que você pensar, entrar na sua vida. E ele entra com gosto. Ele entra e faz a festa. E ele entra e começa a cauterizar a sua mente. Você acha que o pecado que você está cometendo é um pecadinho de nada, não vai dar nada. E aí você começa a ficar insensível ao pecado e a coisa vai, cresce. Quando você vê, você é engolida. Você está engolida, você está inundada de pecado. É assim que funciona. Então o mundo espiritual é assim que funciona. Imagina, vou dar outro exemplo. Imagina você com um lixo na sua casa, cheio de lixo. Começa a juntar mosca ali, não começa? Começa a juntar mosca. Se você não tira o lixo para fora, as moscas vão continuar ali, não é? Vão continuar ali. Ali tem mosca que larga aquelas larvinhas, começa a dar aquelas... O trem fica feio, né? Quantos aqui já foram pegar um lixo, tá cheio de larva, né? Por quê? Porque não foi limpo, não foi retirado aquele lixo, não foi desinfectado aquilo ali. É assim é o pecado, gente. O pecado é assim. Você taca o lixo ali, tá praticando o pecado. Se você não limpar aquilo, jogar tudo fora, as moscas vão ficar ali em cima. Aqui as moscas, estou fazendo uma alegoria com o diabo, com os demônios. Então é isso que nós precisamos entender, que o pecado abre portas e janelas para o diabo entrar na sua vida. E quando o diabo entra, ele faz um regaço na sua vida, tá? Eu queria ler para você João, já estamos terminando, tá? João 10:10 fala assim, ó, o ladrão vem, como que o ladrão vem? O ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Por que o diabo vem na sua vida? Para matar, roubar e destruir. Eu vim e Jesus veio para quê? Para que tenham vida e tenham com abundância. Então o ladrão só vai entrar na sua casa se você deixar uma porta aberta, uma janela aberta. Às vezes ele arromba também, né? Às vezes ele arromba. Por isso que você tem que estar firme no espírito, porque o negócio não é fácil, né? Então, se o ladrão tem autoridade para matar, roubar e destruir, ele entrando por uma porta, por uma brecha, por uma janela, foi aberta, de alguma maneira. Então, o problema é o diabo? É o problema o diabo? Não, o problema somos nós. Nós que pecamos, nós que damos essa legalidade, nós que damos o quê? Uma procuração na mão do demônio para agir na nossa vida, pelo pecado. Porque se nós vivermos no espírito, em santidade, os anjos vão estar ao nosso redor, nos protegendo. Então é isso que a gente tem que começar a pensar. Quando a gente falou em heranças hereditárias, em maldições hereditárias, por que a gente fala isso? Porque existem maldições que a gente pode trazer, a gente pode carregar em função de pecados que foram cometidos, às vezes, nas nossas gerações, que não foram confessados, que não foram pedido perdão, que não foram cancelados na cruz. E como a palavra diz que nós herdamos até 4 gerações, porque a hereditariedade, assim como você herda os olhos verdes do seu pai,
que eu herdei os olhos verdes do meu pai, minha mãe tem olho preto. Assim como você herda o jeito de ser, você herda também esses pecados que não foram cancelados, que não foram pedidos perdão na cruz. Então por isso que muitas vezes a gente vê tantas coisas inexplicáveis acontecendo, às vezes na própria família. Por que será? Aí você começa a pensar, né? Será? Aí tem que fazer uma investigação, mas muitas vezes o pai já morreu, a mãe já morreu, a avó já morreu. Vou dar agora um exemplo assim bem... Quais são as consequências de abortos cometidos? Porque quem pratica o aborto tem um espírito de morte dentro da pessoa, carrega um espírito de morte. Quem pratica, que eu falo, quem provoca aborto, né? E é um assunto que me tocou muito, muito no seminário, e é algo que eu vou começar a falar mais, porque as pessoas não falam sobre isso. E é tão triste, gente, tão triste. As consequências espirituais que traz uma geração, vocês não têm noção. Às vezes muitas mulheres não conseguem engravidar e não sabem por quê. Se elas forem olhar na história, cavocar a história, talvez foi feito um aborto, derramamento de sangue. Toda vez que tem derramamento de sangue, que é um pecado, tá nos 10 mandamentos, não matarás. Não matarás, é um mandamento. Como assim? As pessoas estão fazendo aborto à torta e direito. Gente, sabe quantos abortos acontecem no Brasil? É 1 por segundo. Só no Brasil, é 1 por segundo. É assim, existe um site, que ainda não peguei o endereço, onde fala, que mostra ao vivo quantos abortos está acontecendo. É uma loucura, assim. Derramamento de sangue, morte, matar, porque aborto é matar, né? Ah, mas só tem 1 semana. Não, gente. A partir do momento que houve a fecundação, o Espírito de Deus já está ali. O seu Espírito já está ali dado por Deus. Então não tem esse negócio de 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, não tem vida. Tem vida sim. Houve a fecundação, houve vida. Então a maldição que muitas vezes acarreta por gerações, ela é... A maldição sem causa não se cumpre. Então o problema não é a maldição. O problema é que não é a maldição, é a causa. Por que nós temos uma maldição? Porque existiu uma causa, existiu um pecado. E porque existiu portas abertas. E porque o pecado entrou e o diabo teve a legalidade de agir na vida da pessoa. E nós demos a permissão. O homem dá a permissão. Nós que abrimos as portas, né? Então é o que eu volto a falar. Satanás é o problema? Não. O problema é o homem. Ele que abre portas. Ele que abre portas para o pecado. Então o que nós precisamos fazer? Fechar as portas. Então no mundo espiritual, ele é aqui agora. Não importa se aconteceu 30 anos atrás o pecado, no mundo espiritual não é que nem nós aqui, fisicamente, a gente tem tempo, espaço. Não, o mundo espiritual não tem tempo, espaço. Se aconteceu um pecado há 30 anos atrás na sua família, de derramamento de sangue, lembra, de 3 a 4 gerações pode cair sobre nós. Se acontecer um pecado desse, você pode estar carregando essa herança. Ai, André, e agora? Meu Deus do céu, e agora? E agora é que a gente precisa cancelar isso. Porque não tem como a gente saber. A gente precisa confessar, cancelar e se libertar. Porque se não foi feito isso lá atrás, provavelmente a gente pode estar herdando pecados de derramamento de sangue. E a gente pode estar carregando espíritos de morte. É muito sério. A boa notícia é que Jesus morreu por nós para nós cancelar nossos pecados. E nós precisamos cancelar, pedir perdão. E quando a gente pede perdão é cancelado. Só que a gente precisa confessar também uns aos outros, tá? A palavra diz, confessar uns aos outros, para que seus pecados sejam cancelados. Que você consiga começar a ter essa vida mais no Espírito. Busque aprender, busque a ler, se aproxime de Deus, busque uma igreja, busque uma vida santa, para que o diabo não mais haja na sua vida. Não permita isso. É você que permite o diabo entrar e fazer tudo o que está fazendo na sua vida. Você tem autoridade dada por Jesus para mandar correr todo mundo daí, mandar todo mundo sair, mas você precisa se limpar, porque sem se limpar você não tem autoridade. Quem tem autoridade sobre você é ele, é o inimigo, porque o pecado faz ele entrar na sua vida. Então começa a rever os pecados, tá? Beijo, fiquem com Deus. Pai, obrigado por esse momento, por colocar na minha boca as palavras que o Senhor me ordenou. E eu repreendo qualquer força maligna que queira me parar de falar sobre esse assunto, Pai. Está repreendido em nome de Jesus. Que as portas estão se fechando, todas, não tem uma porta mais aberta. Portanto, Senhor, o Senhor me deu a autoridade para que eu possa me posicionar, e é o que eu estou fazendo, Pai. Abençoa todas as pessoas que estiveram nessa live, Pai, que elas tenham um dia de paz, de tranquilidade, de alegria,
e que elas possam começar a olhar para dentro, começar a fechar as portas que talvez estejam abertas, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém.